Boa noite, eu sou Gabriele. Boa noite, meu nome é Luísa. Boa noite, meu nome é Natália. E o nosso trabalho é sobre o vírus da raiva. A raiva ela é considerada uma zoonose, já que ela passa dos animais para o homem e ela é transmitida através da inoculação do vírus que está contido na saliva de animais contaminados. Ela causa uma encefalite progressiva e aguda, ou seja, uma inflamação do cérebro. E é considerada uma patologia de grande interesse em saúde pública, pois apresenta 100% de letalidade. Segundo dados epidemiológicos, no Brasil, nos anos de 2000 e 2017, ocorreram 188 casos, sendo a maioria desses casos em moradores de áreas rurais, já que então o vírus da raiva pode atacar animais de produção, como bovinos, equinos, entre outros. Sobre a epidemiologia, então, com a intensificação do controle da raiva animal, o Brasil alcançou uma diminuição significativa na taxa de mortalidade por raiva humana. No período de 2010 a 2017, foram registrados 25 casos de raiva humana, sendo que em 2014 não houve nenhum caso. Desses 25 casos, 9 foram provenientes de cães, 8 de morcegos, 4 de primatas não humanos, 3 de felinos e um deles não foi possível a identificação do animal agressor. O agente etiológico é o vírus da família Rhabdoviridae, do gênero Lissavirus, e a espécie é o rabies vírus. O rabies vírus ele é caracterizado com RNA de fita simples, possui polaridade negativa, é linear e não segmentado e possui uma extremidade plana e a outra arredondada, sendo sensível então a solventes de lipídios, etanol 40-70%, luz ultravioleta e por preparados iodados. Também possui então, como pode ser visto aqui na imagem, um aspecto de um projétil e o seu genoma constituído então por RNA de fita simples. Ele apresenta dois antígenos principais, um de superfície, que é constituído pela glicoproteína, que vai ser responsável pela formação de anticorpos neutralizantes e também pela adsorção do vírus célula. E possui um outro, que é interno, que vai ser constituído por uma nucleoproteína, que vai ser o grupo específico. O reservatório do vírus rábico, então, esse vírus pode infectar todos os mamíferos, no qual nós podemos dividir o seu ciclo de transmissão em ciclo aéreo, aquele que vai envolver os morcegos hematófagos e não hematófagos, o ciclo rural, que está representado pelos animais de produção, como os bovinos, o ciclo urbano, relacionado aos cães e gatos, e pelo ciclo silvestre terrestre, que é aquele então que engloba os saguis, cachorros do mato, raposas, guaxinim, macacos e entre outros animais selvagens. A transmissão do vírus é através da inoculação do vírus contido na saliva de um animal infectado. Já que, então, por exemplo, em cães e gatos, a eliminação ela ocorre de 2 a 5 dias antes do aparecimento dos sinais clínicos e persistindo durante, então, toda a evolução da doença. E então pode ser através da mordida, arranhadura ou lambeduras desses animais infectados, já que o vírus está contido na saliva. E é muito interessante que o animal ele morre em média 5 a 7 dias após a apresentação dos primeiros sintomas. Já quanto os animais silvestres, existem poucos estudos relacionados quanto à sua morte devido ao vírus. Além disso, existem casos raros de transmissão, como, por exemplo, pela membrana de mucosa de olhos, nariz, boca e por transplante de córnea, onde muitos estudos relataram uma transmissão em alguns transplantes realizados na córnea. Quanto ao período de incubação, ele é extremamente variável,
onde pode variar de dias até meses ou anos. E no homem, então, ele pode variar de 45 dias, no cão, de 10 dias a 2 meses. E é importante, então, relatar que crianças possuem tempo menor quando comparado ao adulto, referente ao período de incubação. Então, esse período ele está diretamente relacionado à localização, extensão, quantidade e profundidade do ferimento causado pela mordedura ou arranhadura do animal infectado, pela lambedura ou contato com a saliva desses animais, também pela distância entre o local do ferimento, do cérebro e os troncos nervosos, e pela concentração de partículas virais que foram inoculadas e também pela cepa viral. Então, agora eu vou falar sobre o via de infecção da célula. Então, a transmissão do vírus, então, ocorre geralmente pela mordida de animais infectados ou pela saliva, então. E o vírus, então, ele usa uma rede de células nervosas nos neurônios periféricos que ligam várias partes do corpo para o sistema nervoso central. Então, após a entrada do vírus, ele ataca a junção dos músculos, de onde eles vão para a via neural e entra no citoplasma de uma célula nervosa, por retrógrada e transporte axoplasmático, que é o transporte de células ou restos celulares para o núcleo e tem o fim de promover a reciclagem ou a eliminação. Então, a proteína P do vírus se liga à proteína dineína, que viaja dentro e fora do citoplasma das células nervosas por transporte retrógrado axonal, que então é um processo que envia sinais para o sistema sobre as mudanças nas necessidades metabólicas ao terminal axonal. Então, depois disso, ele começa a se transcrever nas células. E essa transcrição, então, é feita em forma de obturação de polimerase, que é o processo que transcreve nucleotídeos várias vezes por enzimas polimerase que transportam o RNA. Sobre os sintomas, então. Após o período de incubação do vírus, surgem os sinais e sintomas clínicos, então, inespecíficos da raiva. Eles duram em média de 2 a 10 dias. E nesse período, então, o paciente pode apresentar mal-estar, pequeno aumento da temperatura, anorexia, irritabilidade, inquietude, cefaleia, náuseas. E também pode ocorrer, em casos mais graves, assim, linfoadenopatia, hiperplasia, parestesia no trajeto de nervos periféricos e pode ocorrer mudança no comportamento também. Agora eu vou falar sobre a patogênese. Então, o vírus da raiva multiplica-se no tecido muscular ou no tecido conjuntivo, no local da inoculação, e em seguida ele penetra nos nervos periféricos, nas junções neuromusculares e se propaga até o sistema nervoso central. Também é possível que o vírus penetre diretamente no sistema nervoso central. Ele se multiplica causando uma encefalite progressiva. Dessa forma, ele se propaga através dos nervos periféricos até as glândulas salivares e outros tecidos também. A glândula salivar submaxilar é o órgão que apresenta porções mais elevadas do vírus, mas também é possível encontrar ele no pâncreas, rins, coração, retina e córnea. A susceptibilidade do vírus e os períodos de incubação podem depender da idade do indivíduo, da constituição genética e do estado imunológico do hospedeiro. Além disso, também se influencia a cepa viral envolvida, a quantidade do inóculo e a distância percorrida pelo vírus até o sistema nervoso central. Por exemplo, pessoas que são mordidas no rosto ou na cabeça apresentam maior taxa de ataque e um período de incubação mais curto, enquanto mordidas nas pernas apresentam maior taxa de mortalidade. Sobre o diagnóstico laboratorial, então, não existem testes laboratoriais para diagnosticar a raiva humana antes do início dos sintomas clínicos, mas a imunofluorescência é utilizada para identificar de forma rápida os tecidos infectados pelo vírus, através de anticorpos monoclonais antirrábicos. A amostra geralmente é da pele do pescoço, próximo ao couro cabeludo, mas também pode se utilizar preparados de impressões do cérebro e tecido da córnea.
O diagnóstico patológico definitivo se dá pelo achado de corpúsculos de Negri no cérebro e na medula espinhal. Eles contêm os antígenos do vírus da raiva. Também pode-se recorrer ao PCR por transcrição reversa para amplificar as partes dos genomas do vírus para poder identificar a cepa infectante. Os anticorpos séricos contra a raiva podem ser detectados por imunofluorescência ou neutralização. É possível identificá-los durante a evolução da doença e após a vacinação, mas anticorpos no líquido cérebro-espinhal são produzidos apenas na presença da infecção e não com a imunização através da vacina. Em relação ao tratamento, não existe um tratamento bem-sucedido para a raiva humana. O tratamento sintomático pode prolongar a vida, mas na maioria dos casos a infecção ela é fatal. Vários acontecimentos contribuíram para o controle da doença, como o desenvolvimento da vacina antirrábica humana em 1885 e a descoberta dos corpúsculos de Negri para o diagnóstico em 1903. A vacinação pré-exposição é recomendada a todas as pessoas com risco de contato com animais raivosos, veterinários, cuidadores de animais, funcionários de laboratórios. Porém, a profilaxia pré-exposição não elimina a necessidade da profilaxia pós-exposição imediata, em caso de contato com o vírus. A gente trouxe algumas curiosidades também sobre essa doença. Então, a doença da raiva humana, ela também é conhecida como hidrofobia. Essa palavra, ela tem origem grega e significa pavor ou aversão pela água. E isso é um dos sintomas que aparecem em níveis mais avançados da doença. Em relação aos primeiros socorros, ao se entrar em contato com a saliva de um animal possivelmente infectado ou um animal desconhecido, pode ser tomado medidas como lavar abundantemente com água e alguma substância antisséptica para auxiliar na inativação do vírus. Salvo raras exceções, o ferimento deve ser mantido aberto e não deve ser suturado. Se o animal for conhecido, ele deve ser mantido em observação por 10 dias para avaliação de mudanças de comportamento e confirmação da infecção pelo vírus. E se o animal for desconhecido ou acabar morrendo por algum motivo, deve-se considerá-lo portador do vírus e iniciar imediatamente o esquema profilático pós-exposição. Até o momento, foram registrados apenas 5 casos no mundo inteiro de cura da raiva humana. O primeiro caso ocorreu nos Estados Unidos em uma adolescente que não recebeu vacina nem soro antirrábico e foi mordida por um morcego hematófago, ou seja, que se alimenta de sangue. E ela já apresentava os sintomas iniciais da doença. Diante da gravidade do caso, a adolescente foi submetida a um tratamento experimental contra a raiva humana, conhecido como Protocolo de Milwaukee. Esse protocolo é de autoria de um médico americano e consistia em manter a paciente em coma induzido para proteger o cérebro, enquanto recebia doses maciças de antivirais. O objetivo era assegurar a sobrevida da paciente enquanto o sistema imunológico produzia os anticorpos necessários para combater o vírus. A paciente sobreviveu, porém com algumas sequelas cerebrais. Dentre as 5 pessoas beneficiadas com a aplicação desse protocolo, está um brasileiro de Pernambuco que foi mordido por um morcego e recebeu um tratamento adaptado do protocolo americano. Posteriormente, denominado Protocolo de Recife, esse procedimento passou a ser recomendado pelo Ministério da Saúde para pacientes com suspeita de raiva humana. Também é comum associarmos a doença da raiva com o sintoma de boca espumando. Por que isso acontece? O vírus da raiva ataca neurônios, principalmente os neurônios GCP. Eles são responsáveis por movimentos de ritmo organizado, como andar, por exemplo. Da mesma forma, mastigar e engolir, apesar de serem movimentos voluntários, exigem um certo ritmo, que é mantido inconscientemente graças à rede neural.
Quando atingidos pelo vírus, esse ritmo se perde e movimentos básicos como engolir passam a ser rejeitados, causando acúmulo de saliva na boca. Esse acúmulo forma uma espuma e começa a vazar da cavidade bucal, ficando assim conhecido como característica da doença. Aqui a gente trouxe uma imagem sobre o Dia Mundial da Luta contra a Raiva, que é no dia 28 de setembro. Essa é uma data que marca a importância de conscientizar as pessoas sobre essa doença e a prevenção dela. A melhor maneira de prevenir a hidrofobia é manter a vacinação dos animais domésticos em dia. A primeira dose deve ser aplicada aos 3 meses de idade e depois deve ser repetida anualmente. Aqui estão as referências bibliográficas que utilizamos no trabalho. Boa noite e obrigada pela atenção.